Amados eleitos e fiéis, agora nós pensaremos sobre Salmo 49. E se eu posso resumir o Salmo 49 numa só palavra, é a palavra redenção. E esta palavra ela é importantíssima para nós, porque o Antigo Testamento fala daquele que viria para remir as nossas vidas, e o Novo Testamento confirma a redenção das nossas vidas no sangue de Cristo. E é importante então que nós pensemos sobre a redenção e na pessoa do Redentor, que são termos tão conhecidos de todos nós, fazem parte da nossa rotina, do nosso vocabulário, fazem parte da nossa convicção. Então o Salmo 49, ele descreve em primeiro lugar a importância do entendimento. Vamos aos versos 1 ao verso 4. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os habitantes do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará a sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então você observa que o salmista, nesta primeira parte do Salmo, os versos 1 ao verso 4, está falando sobre entendimento. Entendimento este que é um convite para que todos façam, a arte de refletir, a arte de pensar, a arte de meditar sobre as coisas que fazem parte da vida, tanto rico como pobre. As pessoas são convidadas a fazerem este exercício de usar a sabedoria na meditação para que encontrem então a significação de vida. E uma vez que esta sabedoria, essa significação, esse sentido de vida vão tomando conta da mente do salmista e daqueles que assim agem, obviamente que o verso 4 entra em cena. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, que é um ensino em analogias, em símbolos. Jesus Cristo usou muitas parábolas para ensinar, e assim ele está dizendo no Salmo 49, verso 4, eu inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Ou seja, em atitude de louvor, em atitude de adoração, num contexto musical, num contexto poético, que é o próprio Salmo 49, eu meditarei, eu considerarei todas as coisas. Então o Salmo inicialmente fala sobre entendimento. De 5 a 9, ele fala sobre livramento. E os versos seguem da seguinte maneira: por que temeria eu nos dias da adversidade, ao cercar-me a iniquidade dos meus perseguidores, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas? Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus. O verso 8. Pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam para que continuasse a viver para sempre e não viesse à cova. Então, o Salmo, do verso 5 ao verso 9, fala sobre este livramento, que neste contexto, dos versos 5 ao verso 9, é um livramento parcial. Você observa que o salmista está descrevendo aqueles que o intimidam, aqueles que se opõem à vida dele, que têm uma medida financeira, um poder financeiro, material para remir alguém. E daqui a pouco nós falaremos um pouquinho sobre isso, o ato de remir alguém. Mas esta redenção provida por esses que se opõem àquilo que é santo, àquilo que é piedoso, aquela que é a redenção divina, aqueles que se opõem à redenção divina usando os seus próprios recursos para remir ou redimir alguém, esta redenção meramente material, ela é temporária. Ela não é eficaz, ela é talvez útil por um tempo, mas não será útil para sempre. E nós precisamos de uma redenção que seja permanente.
Por isso que o verso 7 e o verso 8 são muito importantes. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, pois a redenção da vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam. Então aí vem a pergunta do salmista, por que eu deveria temer? Verso 5, estes que são capazes de remir os seus, mas somente parcialmente. Então, uma outra pergunta decorrente dessa é a seguinte: por que deveria eu temer o mal quando este não tem os recursos para libertar completamente nem mesmo os seus próprios seguidores? Por que eu tenho que me preocupar com a influência do mal, a opressão do mal, a aparente libertação e temporária liberdade que o mal oferece, quando nem mesmo os seguidores de tais maldades se encontram numa posição de total liberdade? É isso que o Salmo está questionando. Então, nesse sentido, o salmista descreve dos versos 10 ao verso 14 o definhamento daqueles que usam os seus próprios recursos na obtenção de redenção, de livramento. Então vamos ao verso 10 ao verso 14. Sim, ele verá que até os sábios morrem, que perecem igualmente o nécio e o estúpido, e deixam a outros os seus bens. O pensamento íntimo deles é que as suas casas são perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes, mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos, o fim dos que se satisfazem com as suas próprias palavras. Como ovelhas são arrebanhados ao Seol, a morte os pastoreia, ao romper do dia os retos terão domínio sobre eles e a sua formosura se consumirá no Seol. Então aqui você observa que o salmista está colocando o exemplo do que é este livramento temporário, conquistado por artimanhas e dinheiro e preocupação com questões materiais. Então, na arrogância do ser humano de se colocar em liberdade, ele se coloca assim por um tempo, mas o fim de tudo isto é, na verdade, um definhamento que leva ao lugar dos mortos. E assim, o salmista exorta a que não façamos desta maneira, mas que confiemos naquele que é o verdadeiro Redentor e pode oferecer a verdadeira liberdade. Para aí, então, nós vamos para os versos 15 ao verso 20 do Salmo 49. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não descerá após ele, ainda que ele, enquanto vivo, se considera feliz, e os homens o louvam quando faz o bem a si mesmo, ele irá ter com a geração de seus pais, eles nunca mais verão a luz. Em outras palavras, morrerão sem esperança. Mas o homem, embora esteja em honra, não permanece, antes é como os animais que perecem. Então aqui nós encontramos o julgamento daqueles que tentam a liberdade de suas vidas através de recursos falíveis, parciais em sua eficácia. Queridos irmãos e amigos, somente Deus em Cristo, pelo poder do Espírito que regenera o pecador, é capaz de oferecer a redenção que nos coloca em liberdade hoje, desfrutando da paz e da alegria de Cristo, que são totais, perfeitos, hoje e para todo sempre. Esta redenção somente o Deus Trino de Israel pode oferecer. Aí a pergunta é por quê? Verso 7, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus. Por quê? Porque a redenção da vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam. Quanto vale a sua alma? Todo
o recurso em ouro deste mundo não é capaz de pagar o preço da sua alma. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E a tragédia é que nós negociamos as nossas vidas por um preço tão baixo que não é à toa que nós nos encontramos no predicamento que nos encontramos como humanidade. Mas Deus está dizendo que a alma do ser humano é caríssima e o resgate da mesma requer muito investimento. Não existe dinheiro humano, não existe reserva em ouro que pague pela vida de um ser humano, de uma alma que é imortal e precisa encontrar reconciliação com Deus através de Cristo pelo poder do Espírito enquanto há tempo, porque este é o único recurso para a redenção verdadeira. Quem é o Redentor? Bem, de acordo com a tradição bíblica, o Redentor é aquele que colocava em liberdade um parente seu, que por forças das circunstâncias, por exemplo, a perda de uma lavoura, ele se colocou em dívida e para pagar a dívida ele entra num processo de trabalho forçado até que essa dívida seja paga e então chega o dia em que alguém o coloca em liberdade pagando a dívida desta pessoa. O que exercita o ato de pagar a dívida é o Redentor. Isso você encontra bem claramente descrito no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Mas esta tradição vai do começo ao fim da Bíblia e nós falamos de Jesus Cristo como nosso Redentor. Muito bem? Então, quem é o Redentor? Ele tem 4 características, lembre-se disto. O Redentor, em primeiro lugar, precisa ser ligado à pessoa que está em situação difícil e precisa de libertação. O Redentor precisa ser ligado a este ou a esta pessoa por sangue. Em segundo lugar, o Redentor, por mais parente que seja, precisa ter condições financeiras de colocar o seu parente em liberdade. Caso contrário, não tem como agir na função de Redentor. Ele precisa ter os recursos materiais para pagar a dívida do seu ente querido e colocá-lo em liberdade. Terceira característica de um Redentor é que ele precisa desejar libertar aquele que precisa sair da situação de, entre aspas, escravidão. E você observa no livro de Ruth que há um Redentor antes de Boaz, mas este primeiro Redentor, ele é parente, ele tem os recursos, mas ele não quer, ele não tem o desejo. Então a responsabilidade é transferida para Boaz. Então o que nós aprendemos com isso é que o Redentor precisa também, em terceiro lugar, desejar colocar a libertação, o outro em liberdade, promovendo a libertação. A quarta característica de um Redentor é que esta pessoa precisa ser livre ela mesma. Não adianta ser parente se a pessoa está escravizada igualmente como o outro. Não adianta ter o desejo de estar como redentor se a pessoa está no mesmo predicamento de escravatura. Então, e obviamente que se a pessoa está nessa situação, ela não terá os recursos para colocar o outro em liberdade pagando a dívida. Então o Redentor precisa ser alguém relacionado a nós por sangue, precisa ser alguém em condições de pagar a dívida, precisa ser alguém desejoso de arcar com esta despesa e também livre ele mesmo. E nesse sentido, então, nós encontramos a palavra de Deus que nos encoraja em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19, eu creio, serão suficientes para entendermos o ponto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de nós. Então, por amor de nós, ele se torna manifesto na história, ele se torna homem
passa a ser representante da humanidade, ele estabelece o relacionamento, todavia sem pecado. Depois ele vem não com prata e ouro, mas com o seu próprio sangue pagar a dívida. Ele tem as condições para fazê-lo. Não somente isto, 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 diz que ele veio, ele teve o desejo de fazer com que nós fôssemos colocados em liberdade. E por fim, ele coloca em liberdade porque ele é livre, ele mesmo, do pecado que ele veio resolver. E por esta razão, o apóstolo Pedro fala que nós devemos viver uma vida santa, uma vida que durante a nossa peregrinação expresse a glória daquele que nos redimiu. Porque a nossa vida, ela é preciosa demais, ela é valiosa demais. A alma de todo e qualquer ser humano, hoje, aqui e ao redor do mundo, ela vale muito mais do que todo ouro, toda prata, todo bronze, pedras preciosas. Não existe nada neste mundo que pague diante de Deus o valor de uma alma. Somente o sangue de Cristo é capaz de fazê-lo. E porque este sangue foi derramado, o preço foi pago, o apóstolo então exorta a que nós vivamos uma vida durante o nosso período de peregrinação nesta terra, até chegarmos à cidade de Sião, a cidade celestial do nosso Deus, que nós tenhamos uma conduta que expresse, que evidencie não somente o valor que nós temos diante de Deus, mas também o valor que Deus atribuiu a nós em dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então o apóstolo dirá: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso entendimento. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto estivermos aqui a caminho de Sião, andemos de maneira digna do Evangelho de Cristo, é o que o apóstolo Pedro está dizendo. Por quê? Aí vem então os versos 18 e 19. Porque nós fomos resgatados, nós fomos libertados, nós fomos redimidos, não por qualquer coisa, mas pelo sangue precioso de Cristo. E que este sangue nos conceda o privilégio de desfrutarmos da redenção maravilhosa que Ele mesmo estabeleceu na transação bendita do Calvário e na ressurreição de dentre os mortos. Que Deus lhe conceda um restante de dia abençoado e até a próxima.